Capítulo 12 de Êxodo. E esse mês vos será o quê? O princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai isso a toda a congregação de Israel. Aos 10 dias do mês, cada um de si separará um cordeiro segundo a casa dos seus pais. O verso 5 diz assim: e o cordeiro ou cabrito será sem mancha, sem mácula, um macho de um ano, a qual tomarás das ovelhas ou das cabras. Os guardareis até o 14º dia. Que dia? 14º é hoje. E todo o ajuntamento da congregação sacrificará o cordeiro ao entardecer. À tarde de hoje, desse dia, às 3 horas da tarde, o cordeiro foi imolado. Tomarão o sangue e pôr-lo-ão em ambas as umbrais das portas, das vergas das portas da sua casa, das casas que comerem. E eu passarei pela terra do Egito à noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito. Eu farei juízo, eu sou o Senhor. O 13 diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 18 diz: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães sem fermentos matiçados, até o 21 do mês à tarde. O verso 23 diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando eu vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará, Páscoa, pulará aquela porta, e não deixará que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso como um estatuto para vocês e para os vossos filhos, de uma forma perene. Outra versão diz de uma forma eterna, outra versão diz de uma forma para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor dará, como tem lhe prometido, guardarás esse culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos perguntarem: que culto é esse? Verso 27, vocês dirão: é o sacrifício de Pêssah ao Senhor, que passou na casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Oh, aleluia. Então o povo se inclinou e adorou. Pêssah, a Páscoa, a passagem, Sover, é a noite que define quem você se torna, é essa noite. É essa noite de Páscoa, é essa noite que há muito tempo atrás o Senhor entra com mão forte e muda a história de um povo e, consequentemente, muda a história da humanidade. É isso que vai fazer a diferença. Foi o que fez na noite calamitosa de Pêssah. A casa que estava debaixo de proteção, veio a desgraça, veio a praga, veio a mortandade, veio a tragédia. Mas quando viu que aquela casa estava aliançada, a tragédia, a praga, a morte, a falência, o roubo, teve que passar para outro lugar, porque aquela casa está blindada. Deixa eu te falar, querido, estamos vivendo dias trabalhosos e não há expectativa que vai melhorar a nível global. Agora, a minha e a sua casa está debaixo de aliança. E em Pêssah nós estamos declarando isso de uma forma clara, de uma forma objetiva. E como isso acontece, querido? Porque é aqui em Páscoa, é aqui em Pêssah que vai definir quem é e quem não é. É aqui que vai aflorar a identidade do obediente para o desobediente. Porque as artimanhas do inferno é para nos desconectar com a nossa origem, com a nossa essência. Quando o faraó viu que o povo estava querendo ir para adorar, falou: esse bando aí não tem nada que fazer. Eles estão querendo adorar a Deus, se conectar com Deus, porque estão com um pouco de trabalho, vamos dar mais trabalho para eles. Então, uma das artimanhas é aumentar a carga, para que a gente se distancie da presença. Olha, meu irmão, as suas ocupações não vão te tirar da presença, porque você tem identidade. Oh, uau! Por que o batismo determinava um ponto de convergência, um ponto de mudança, um ponto de alteração no status social? Por quê? Porque o batismo não era feito dentro de um tanque batismal, dentro de uma sinagoga, dentro de um mikvah, num tanque de batismo de purificação.
Os batismos precisavam ser em rios públicos. Por quê? Porque a aliança precisava estar à vista para todo mundo. É isso que Deus está dizendo. Páscoa eu vou provar quem é meu. Quem é meu vai botar o sangue do lado de fora e vai marcar que é meu. Eu vou definir. Páscoa nos define quem somos. Temos como promessa e para onde vamos. Declara pertencimento. Páscoa não é emoção, é aceitar a responsabilidade. Aceite que tu é filho. Ah, eu sou filho, então assumo o lugar de filho. O interessante é que, mesmo a promessa que eles possuíram já durante anos, 5 séculos passaram, e eles não foram salvos porque eles eram descendentes, que eles salvos porque obedeceram à instrução. Fala, teu irmão, Páscoa é a noite de obedecer para ser salvo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a tradução é sem emuná. Eu vou tentar aqui, vou ver se rola. Isso não é fé. O que a gente entende por fé, na segunda aliança, a primeira aliança define fé como emuná. E o que é emuná? É uma firme convicção com um propósito adquirido inabalável. Mesmo na adversidade. Tem adversidade? Tem. Todo mundo escravo. Mas escravo de quê? Escravo de pai e mãe. Pô. Escravo geracionalmente. E quando a gente fala de escravo, nós temos uma ideia da escravidão que aconteceu no Brasil. Eles não eram os escravos desse tipo. Eram escravos que não moravam em senzalas, moravam na sua terra. Só que trabalhavam do nascer do sol até o pôr do sol, mas não viam fruto do seu trabalho. Parece até o CLT de hoje, né? Parece a escravidão moderna. Trabalha, produz, e não desfruta. Era isso. E aí, sem perspectiva. Deu uma melhoradinha na casa, deu uma comidinha melhor. Escravizados. Mas aquela escravidão, que alguns deles ainda se sentiam livres, mesmo sendo escravos desse jeito. Aí Deus falou, não, Egito, enquanto vocês trabalharem para esse sistema do Egito, vocês vão ganhar o pagamento do sistema que vocês trabalham. E qual é o sistema de pagamento do Egito? A tradução de Egito, Mizarim, você leu para a gente, é lugar de dificuldade, lugar de aperto e lugar de limitação. Ele falou, vocês já se acostumaram a estar limitados, mas não sabem que a essência de vocês é de abundância. Tem gente que está tanto tempo limitado que a gente fala que vai romper e ele não acredita. A gente fala que vai dar certo e ele não acredita. Porque está trabalhando diariamente para um sistema egípcio. E a Páscoa é justamente para Deus te dizer, o que eu tenho para você é uma terra que mana leite e mel, não é uma terra limitada. Não adianta orar e não obedecer. Páscoa foi uma noite que o Senhor, antes de começar a libertação, ele deu uma arrumada e uma alinhada na estrutura familiar. Porque uma família disfuncional não está preparada para a liberdade e a projeção que Deus tem para ele. Por isso que o cordeiro precisa ir para dentro da casa. Por isso que ele diz, pega o cordeiro no dia 10 e bota o cordeiro para dentro de casa e fica com ele 4 dias se relacionando com o cordeiro. O cordeiro vai ouvir as crises, o cordeiro vai ouvir as DRs, vai entrar na intimidade da casa, mas da mesma forma que o cordeiro ouve, o cordeiro também ministra. Com o quê? Com mansidão. E quando Deus começa uma transformação e começa a preparar para uma libertação, ele fala, reúne todo mundo e faz um culto. Ele falou, faça um culto dentro da tua família, dentro da tua casa. Vamos começar a arrumar a tua casa para depois a gente conseguir libertar uma nação inteira. Vamos começar arrumando cada um a sua casa. Vamos cada um fazer um sacrifício pela sua casa. Vamos cada um pegar um cordeiro e botar para dentro da sua casa. Pesado demais, traz mais um. Não foi no templo, não tinha um sacerdote em cada casa, porque não estavam divididos ainda dentro dessa função. Ele está dizendo, eu vou levar vocês para um lugar amplo, eu vou levar vocês para um lugar de prosperidade, eu vou levar para vocês para um lugar de abundância. Mas, primeiro, eu escolho restaurar a tua família.
O sistema do Egito, que aprisiona a mente, a pequenez e a pouca produtividade e a recurso limitado, não me prende mais. Deixa eu te falar, o mundo pode estar limitado, o Brasil pode ficar limitado, mas a tua casa, a tua família, os teus negócios não serão limitados nesse ano. Está todo mundo dizendo que vai ser o pior ano dos últimos 20 anos. Eu te digo, para quem tem aliança, não vai ser o pior ano. Vai ser o ano que o Senhor vai te levar por caminhos, protegido com colunas de nuvem e de fogo, vai te direcionar a cada passo, você vai atravessar e ir em direção à tua promessa, e as tuas fidelidades proferidas lá atrás vão servir de garantia lá na frente. Você botava um cinto, levantava essa roupa, prendia lá com cinto para dizer que você está pronto para a batalha e você tem mobilidade naquilo que você está indo fazer. Deixa eu te falar, o Egito não vai te paralisar mais, porque com o longo cingido na Páscoa, nós saímos para conquistar e o inimigo vai bater em retirada. Eu estou pronto. Fala para o teu irmão, em Páscoa, não basta apenas ser liberto. Você tem que sair. E você está sendo liberto pelo poder do sangue do Cordeiro, verdadeiramente você se tornará uma pessoa diferente depois de participar da Páscoa. Nem todos que estão no mesmo lugar terão o mesmo destino. Nem todos que ouvirão a mesma palavra terão o mesmo destino. Por quê, P? Porque alguns vão escolher aplicar aquilo que ouviu e outros vão dizer, não é bem assim não, hein? Hoje Deus vai determinar qual casa, qual vida, qual negócio, qual futuro vai ser tocado ou não. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou dar um reset nessa nação. Eu vou reiniciar tudo que eles entendem por crença, tudo que eles entendem por calendário, tudo. Eu vou dar... esquece toda a vida que vocês passaram, 400 anos de geração em geração, aprendendo o significado dos dias, dos meses, do ano, dos deuses que regem. Esse vos será o primeiro mês do ano. Essa noite é uma noite de decisão. Repita comigo, decisão. Alinhamento. Posicionamento. Transformação. Essa noite pode ser a noite que define quem você se torna. Porque hoje termina um ciclo, nasce uma nova identidade. E hoje começa uma nova história sobre a nossa vida. Eu aprendo em Páscoa. Páscoa não foi apenas uma saída, foi uma transformação. Porque a libertação não é o fim, a libertação é para um começo. A libertação não é um fim determinado. Deus liberta para começar uma nova história. As pessoas estão achando que Páscoa acaba em Páscoa. Na verdade, começa na Páscoa. A Páscoa começa, a Páscoa é o início. Está começando, muita coisa boa ainda vai acontecer. Deixa eu profetizar, o ano está só começando, muita coisa boa ainda vai acontecer. E a previsão para junho? Junho, julho, agosto, setembro, deixa tudo para cada dia o seu mal. Eu tenho aliança, quando o destruidor chegar na minha porta, eita, aqui tem sangue, eu não posso. Sober, passa por cima. Eu tenho uma aliança lá na Páscoa, que negócio é esse? Então, quais são as aplicações práticas para as famílias? Estabeleça um altar dentro de casa. Traga o cordeiro para o teu relacionamento. Querido, trabalhe isso dentro da tua casa. Faça com que o teu filho olhe em ti e veja em você um referencial dentro da sua casa. Traga o cordeiro. Consagre, tome decisões espirituais dentro da sua casa. Torne esse lar mais funcional, mais top. E para os homens, tem alguma coisa? Claro que tem. Assuma o papel de liderança e sacerdote dentro dessa casa. Vai deixar o B.O. todo para tua mulher resolver. Proteja a espiritualidade da sua casa. Proteja a espiritualidade dos seus filhos. Não projete seu filho só para ser um homem bom. Projete para ele ser um servo bom e fiel. Posicione em obediência. E as mulheres fazem o quê? Seja guardiã desse ambiente espiritual no lar. Fortalecendo a fé da família. Sustentando os altares domésticos. Hoje não é mais um culto, querido. Hoje não é mais uma pregação. Hoje é uma noite de definição. É a bênção do Senhor. Começa uma nova história. Pensa não foi uma saída, foi um nascimento, foi um romper. E quem decide se posicionar à noite vai ver a alegria chegando pela manhã. A palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai clarear com alegria sobre a tua vida. Foi o sangue, não, a obediência de aplicar o sangue.
Deus não muda só você de lugar, Ele muda quem você vai se tornar. Ele muda a próxima geração, aleluia. Essa noite pode ser a noite que vai definir o meu futuro e o meu destino. Então o que eu quero fazer? Eu quero liberar alguns decretos. Esses decretos serão selados com a participação da peça. Essa noite Deus está quebrando prisões que ninguém via, prisões invisíveis. Assim como o Egito havia correntes que não eram físicas, eram emocionais. Correntes que faziam as pessoas se acostumarem a viver num lugar apertado, acostumadas a viverem num lugar de limitação e achando que estava bom. Com que limitação? Limitação espiritual, limitação emocional, limitação geracional. Deus está liberando hoje a libertação sobre cativeiros emocionais. Deus está libertando a tua mente, a tua alma, o teu espírito, não só o seu corpo. Você está sendo livre de traumas ocasionados por gerações, por antepassados, por ancestralidade, coisas que você carrega até o dia de hoje. Eu decreto que toda prisão emocional, toda opressão espiritual e toda limitação invisível está sendo quebrada pelo sangue, em nome de Jesus agora. Porque a Páscoa chegou, a soltura começa. Chega, a soltura começa. A Páscoa chega, a soltura começa. Eu quero liberar um segundo decreto. Eu decreto e eu declaro hoje o rompimento com as heranças de escravidão. Você não será preso aos erros do passado, dos seus antepassados. Você não viverá as mesmas prisões. O que aprisionou gerações não vai funcionar contigo. O que limitou gerações não vai acontecer contigo. Teus filhos serão livres e viverão felizes ao lado de... O Egito tentou, durante muito tempo, transformar escravidão em cultura. Nós quebramos a cultura de escravidão geracional sobre a tua família. O Egito ele conseguiu perpetuar cultura de escravidão. E eu quebro isso, eu rompo isso em nome de Jesus. Hoje eu declaro que toda mentalidade de escassez, que todas as repetições de fracassos, que todas as heranças de opressão familiar estão sendo interrompidas hoje. Eu declaro que a minha casa e a sua casa estão marcadas pelo sangue, porque onde há sangue há proteção. A minha casa e a sua casa estão protegidas. A minha família e a sua família está guardada. A minha descendência e a tua descendência está guardada. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos estão guardados debaixo do sangue. Nenhuma praga vai tocar naquilo que Deus... Libertação, eu declaro, libertações de áreas atrasadas. Áreas que ainda não romperam, que já eram para ter rompido há muito tempo com você. Chegou já a idade de acontecer algumas coisas que não aconteceram ainda. Eu estou decretando hoje a libertação de áreas que estão atrasadas, amarradas, infrutífera, toda área travada, todo atraso prolongado, toda estagnação espiritual, toda estagnação financeira, toda estagnação mental está sendo derrotada hoje sobre a sua vida. A Páscoa é o fim da paralisia. Cinja o lombo e parta para o teu destino. Declaro uma saída apressada. Deus está acelerando processos que estavam demorando muito para acontecer. O povo saiu apressadamente, porque estavam já há 400 anos num lugar que não deveriam estar. Estavam há gerações. Então Deus está dizendo, hoje eu estou abrindo portas que durante muito tempo estavam fechadas. Eu estou liberando respostas que já estavam desacreditadas. Inesperadamente começam as mudanças a acontecerem a partir do dia de hoje. Amanhã, quando amanhecer, algumas solturas já se tornarão visíveis e você vai ter acesso ainda a esse mês de Nissan, a coisas que vão acontecer sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu declaro também, você vai sair, mas não vai sair vazio. Você vai sair, mas não vai sair sem ser abastecido antes. Naquela noite, os egípcios deram
prata, ouro e provisões. A libertação acompanha a provisão. Deixa eu falar de novo. A libertação acompanha a provisão. Começa uma estação de restituição. Quem precisa de restituição? Além de mim. Eu preciso. Ativa suplemento sobrenatural. Eu vou sair melhor do que eu entrei. Hoje começa um novo calendário espiritual. Primeiro mês. Páscoa não foi saída apenas, foi um recomeço. E hoje eu quero profetizar e declarar uma nova estação.